Resenha. Oferecimento Nova Opção Turismo. Vamos viajar? Vamos com a Nova Opção. Resenha. 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 Salve, salve galera! Começando o nosso resenha de hoje aqui pela TV Sol Comunidade. E hoje o papo aqui vai ser muito legal, porque nós vamos falar com uma escritora aqui da nossa cidade, blogueira, ela é bancária também, vai contar como é que surgiu essa escritora, esse trabalho bacana que ela está lançando, ó, esse livro aqui muito bacana, que é da Adelisa Silva, minha entrevistada de hoje. Tudo bem? Oi, tudo bom? Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Eu sempre adoro receber pessoas para falar de arte de um modo geral, e a gente ainda é tão carente de literatura, de incentivo à literatura, né? E tem tanta gente boa escrevendo, seja em blog, seja livro. O livro tem um apelo todo diferente, né? Todo um carisma diferenciado. A gente fica muito feliz de receber escritores aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigada. E como é que começou? Você é bancária, né? Sou bancária. Ainda trabalha como bancária? Trabalho. E Inclusive, eu tirei uma folga hoje para poder... Hoje você deu uma escapada? Dei uma escapadinha. O patrão liberou, tá bom, né? Isso, tem a folga abonada, né? É por um bom motivo, né? Verdade. E como é que começou essa história de escrever, Adelisa? Eu sei que você teve um momento conturbado aí na família, que mexeu um pouco, abalou as estruturas aí internas, e isso despertou essa vontade. Uma escritora voraz aí? Verdade. Então, até 2010 eu não escrevia, Você né? nunca tinha escrito nada? Na minha adolescência eu gostava muito de fazer redação, sempre fui bem, né? Mas não tinha esse hábito de escrever. Aí em 2009 a minha sobrinha, eu tinha uma sobrinha que faleceu, né? Em 2010. E após a morte dela, eu tive necessidade de externar meus sentimentos, né? Então, a minha irmã já tinha criado um blog para prestar homenagens para ela, tudo. Uhum. E eu resolvi criar o meu para escrever o que eu estava sentindo, porque ela era como uma filha para mim. Sim, então, foi um caso, assim, meio complicado, né? Foi de repente, assim... Muito pequenininha ainda, Ela né? tinha 7 anos, né? E, de repente, nós descobrimos que ela tinha um tumor cerebral. E era inoperável e, assim, o médico já desenganou, né? Mas foram 5 meses, assim, de luta. Ela se tratou no Boldrini e eu acompanhando o tempo inteiro, né? O dia a dia. E nós vimos muito sofrimento, e ela era como uma filha para mim, porque na época minha filha ela já está moça, casada, né? Minha filha já é casada, e eu ainda não tinha o meu mais novo, né? O caçulinha. Então, essa sobrinha era como uma filha para mim. Ela ia passar férias lá em casa, tudo. Então, depois da morte dela, eu senti essa necessidade de escrever. Inclusive, os primeiros textos do meu blog são bem tristes, né? Porque eu falo mais de dor, de saudade, né? De tudo que eu aprendi. Da luta, né? Da luta, de tudo que eu aprendi com o sofrimento dela. Inclusive, o nome do blog, O Que Realmente Importa, foi a conclusão que eu cheguei. Sim. Depois de tudo que nós passamos, né? Aquele sofrimento, tudo. Então, por isso que chama O Que Realmente Importa. Foi no momento que eu parei para pensar mesmo o que era realmente importante. Um novo foco de vida, inclusive. Isso. Né? Então, e aí eu comecei a escrever. Aí no ano seguinte eu fui melhorando tudo, mas a vontade de escrever continuou. E eu estou escrevendo desde então. Que legal. Já vai fazer 4 anos, agora em julho. E aí desse blog foi que surgiu o livro. Aí o ano passado eu comecei a pensar, né, nessa ideia de transformar o blog num livro. Porque os leitores do blog, a maioria me perguntava, por que você não escreve um livro, né? Pessoal, eu escrevo crônicas, assim, crônicas do meu dia a dia. Tem todo tipo de história no blog, né? E aí o pessoal perguntava, por que você não escreve um livro? Só que assim, eu não tinha um enredo na cabeça, uma história assim para escrever. Aí eu tive a ideia, eu falei, só se eu transformar meu blog num livro, né?
Então, são 47 crônicas que eu reuni, não são todas que tinha até o momento Sim. que eu lancei o livro, mas, assim, no livro tem 47 crônicas. E foi muito difícil escolher O quê? as 47, assim, porque você teve que deixar algumas de fora, né? Tive, porque o meu medo era, assim, que o livro não ficasse com preço acessível para a pessoa comprar, Sim. tal, então... Aí é um pouco difícil, né? Tem que falar, essa aqui eu gosto tanto, mas vai ficar de fora. Mas deu assim um livro bem eclético, aí tem de tudo, tem textos tristes, alegres, cômicos, de situações que eu vivo, às vezes no meu dia a dia, né? Então ficou bem eclético. E é sempre baseado em histórias do pessoais? cotidiano, histórias de coisas pessoais. que estão ao teu redor, assim. Isso. Não tem nada fictício. Não. Sempre baseado em experiências de vida. Todas experiências de vida, histórias assim que eu vivi no passado. Tem uma história engraçada que eu vivi no passado. Um dia eu estava contando para um colega de trabalho, ele falou, nossa, Delícia, isso aí dava uma história para o blog, né? Aí eu fui lá, sentei e escrevi. Então é assim que vão surgindo, né, as histórias. Que legal, que legal. Eu acho, pelo tema, né, o próprio nome, né, o que realmente importa, eu acho que é um olhar, é uma reflexão, né? Depois de passar, às vezes, depois de passar alguma situação complicada na vida, isso acaba realmente estimulando a gente a fazer algo diferente. É né? verdade. E viver talvez um pouquinho mais intensamente e olhar um pouquinho mais para o ser, né? Eu acho que como a gente vive a vida, quais são os nossos valores que importam, né? De verdade. Eu imagino que isso esteja muito relacionado, né? Está, a esses valores. A gente vive numa sociedade um pouco voltada muito para o ter e pouco para o ser, né? Isso. Você nota isso no teu dia a dia, assim? Oi? Isso faz parte do teu dia a dia? Você nota essas coisas, assim? Eu acho que é bem por aí mesmo, né? As pessoas estão... a gente se vê naquela vida corrida, aquela correria, né? E às vezes você deixa passar o que realmente é importante, né? Que é a família, amigos, Deus, tudo isso é importante. Só que na correria, principalmente quem trabalha, né? Assim, então é aquele estresse, né? Aquela coisa. Então a gente tem que parar e pensar o que realmente importa mesmo na vida, né? E quando eu perdi minha sobrinha, que assim, foi como um tapa na cara, assim, sabe? Eu imagino, choque muito grande. Né? E eu imagino que isso deva ser ainda mais tocante trabalhando num lugar como você trabalha, né? Porque, assim, um banco é o símbolo de uma sociedade capitalista, né? Voltada para a questão do consumo. Muita gente sabe como empregar bem esse dinheiro e fazer disso coisas boas da vida, né? Momentos bons, né? E muita gente, às vezes, vive tão apegada que acaba esquecendo que existe uma vida em torno daquilo ali. Né? Eu imagino que trabalhando num banco você consiga ver isso, inclusive, com outro prisma, né? Então, vejo bastante, né? E, assim, vejo também, inclusive tem uma crônica no livro, que é, assim, até meio cômica, assim, é um texto meio cômico, porque eu trabalho numa agência, né? E são sempre as mesmas pessoas, são despachantes que vão, né, tudo. Então, é sempre aquele mesmo pessoal. Aí eu escrevi uma crônica falando dos apelidos lá do aeroporto, sabe? Agora, o pessoal que vai lá, assim, é bem agradável, porque geralmente são os mesmos, tudo, né? Mas trabalhando num banco, como você disse, a gente acaba vendo esse lado, né, também, né? Enxerga por um prisma diferente, né? E essa história dos apelidos veio parar no livro também? Está no livro. No aeroporto, muitos apelidos. Está no livro, sim. Dá para dar um breve resumo, mais ou menos, de como é essa crônica? Oi? Dá para passar para a gente um breve resumo de como é essa crônica? Então, eu começo falando, né, porque meu marido é metalúrgico, né? E ele sempre contava dos apelidos lá da fábrica e eu achava engraçado, né? Mas, assim, antigamente eu não trabalhava nessa agência, eu trabalhava em departamento interno, né, no banco. E eu achava engraçado aquela variedade de apelidos, tudo. Aí comecei a trabalhar na agência, são sempre os mesmos despachantes e tal. E todo mundo lá tem apelido, tem até uma lista enorme no livro, né? Mas aí eu destaquei alguns. Tem
menino, um despachante que vai sempre pagar a armazenagem, né, a liberação de carga, e ele é pequenininho, então o pessoal chama ele de pequenino. Só que ele é tão assim seguro de si, tão extrovertido, que a gente até esquece do tamanho dele, assim. Então não, é um apelido, mas não faz jus à pessoa, né, que ele é. Tem o jovem, que é um despachante ele tem mais de 80 anos. Ele trabalha quase há meio século lá no aeroporto, né? E ele chama todo mundo de jovem. E ele tem, assim, muita vitalidade, muita vontade de viver. Então, eu cito ele no livro também, né? E essas pessoas acabam virando exemplo, né? Ele faz jus ao apelido, porque ele tem 80 e poucos anos, mas é jovem no espírito, né? A mente é que manda, né? A mente que comanda o corpo, né, Delícia? Verdade. Vou chamar um intervalo rapidinho. Tá. Na volta eu quero contar um pouco mais dessa história da escritora, saber os planos futuros que vem por aí. Certo. E o blog continua também, né? Quero saber mais sobre o blog também. Continua, sim. Tá bom. Galera, papo muito legal aqui com a Delisa Silva, que é bancária, blogueira e agora escritora também. Daqui a pouquinho a gente está de volta com muito mais. Não sai daí. Na hora de escolher um SUV, ninguém oferece mais por menos que o novo Tigo. O novo Tigo tem motor 2.0, freios ABS, sensor de ré, luz diurna com LED, altímetro digital, volante com comandos multifuncionais por apenas R$ 51.990. E ainda por cima, você leva a confiança de que o novo Tigo é produzido por uma gigante mundial automotiva que terá fábrica no Brasil em 2014. Economize no preço, não na aventura. Compre o seu novo Tigo na Sherry Balila em Indaiatuba e ganhe um brinde. Faça como a Miriam. Dê o primeiro passo para ficar de bem com seu corpo. Venha para a Onodera Estética e descubra mais de 100 tratamentos para gordura localizada, celulite e flacidez. Onodera, certeza de ser bem cuidada. Almoço e jantar em Indaiatuba? Escolha uma deliciosa comida com tempero caseiro e variadas opções no típico fogão a lenha. Completo buffet de saladas e frios, além de sobremesa inclusa. Tudo isso acompanhado pela consultoria dos melhores nutricionistas e no centro da cidade. Também uma excelente opção de marmitex para empresas, eventos como aniversários, confraternizações e casamentos. Tinhos Restaurante, Rua Cerqueira César 990, no centro de Indaiatuba. A Rose Veículos traz novas ofertas para você, confira. C4 Gran Picasso 2.0 automático Flex 2010, 4 portas completo, teto solar, a partir de R$ 61.500. Ford Ka 1.0 Flex 2011, vidros e travas elétricas, a partir de R$ 19.800. Rose Veículos, Avenida Ário Barnabé 540, Jardim Morada do Sol. Telefone 39350883. O que fazer com o óleo de cozinha quando não serve mais para fritar? Joga na pia? Manda direto para o lixo? Em Indaiatuba, o óleo de fritura é depositado nos ecopontos e ali começa a sua transformação. O óleo é reciclado e vira o biodiesel, que abastece a frota da prefeitura e do SAI. Os resíduos são vendidos e o dinheiro vai direto para o Fundo Social de Solidariedade. Isso que é vida sustentável. Prefeitura de Indaiatuba, sua vida melhor ainda. A Tamandaré Tintas tem uma super novidade para você. Marcão, tô fazendo serviço numa casa, a mulher tem um bom gosto. Verdade, Tony. Verdade, ela veio aqui na Tamandaré, pediu a tinta bala de cereja. Vixe, mas essa tinta é da Coral. E aqui não tem tinta da Coral? Claro que tem, Marcão. Dá uma olhada pra você ver. E não é que tem mesmo? Você encontra a linha completa de produtos Coral na loja da Tamandaré Tintas da Avenida Francisco de Paula Leite, 334. Chegou o Volkswagen Up e ele já pode ser seu. É isso mesmo, o carro mais seguro do Brasil já está na 9 vezes esperando por você. O lançamento recebeu as 5 estrelas nos testes da Latin NCAP e dará um verdadeiro up na sua segurança. Venha fazer um test drive e ao reservar o seu up pelo site www.noveveza.com.br você ganha um tablet ao fechar a compra. É imperdível. Volkswagen Up, só na 9 Veza. Corra e garanta já o seu. Cinto de segurança pode salvar vidas. Ainda dá tempo.
Viaje pelo Brasil no Carnaval com as melhores promoções. Confira. Curitiba só 10 vezes de R$ 76,04. Caldas Novas 10 de R$ 84,80. Diversão garantida. Vitória 10 vezes de R$ 108,38. Vamos viajar no Carnaval? Vamos com a nova opção. Na Cerqueira César em 24 de maio. Os rios da região agonizam. Várias cidades enfrentam racionamento. Por isso, não desperdice. A calçada não tem sede. Vassoura nela. Use o balde para lavar o carro. Evite lavar quintais. Feche a torneira ao escovar os dentes. Seja breve no banho. Regule as válvulas de descarga. Verifique se há vazamentos em sua casa. Economize. Use a água de forma racional e responsável. SAI e Prefeitura, cuidando dos recursos hídricos. É isso aí, galera. Estamos de volta com a nossa resenha de hoje aqui pela TV Sol, batendo um papo com a bancária, escritora, blogueira, Adelisa Silva, que está contando para a gente a experiência de como foi escrever o livro O que Realmente Importa. Já contou que foi uma experiência de vida bastante triste, que foi como um choque, um chacoalhão que ela tomou e aí despertou a escritora, que talvez até já tivesse aí adormecida há muitos anos, né? Você já tinha o hábito de escrever um pouquinho na adolescência. E eu acho que às vezes a vida dá essas reviravoltas mesmo e apronta algumas coisas para a gente poder repensar algumas coisas e poder mudar às vezes o nosso foco, né? E crescer, procurar ser mais feliz, se evoluir mais, né? Tanto verdade. Nossa mente como o nosso espírito, né? Eu acho que isso é importante, Abessa, né, Adelisa? É verdade. Isso foi o que aconteceu contigo, né? Foi sim. Esse é o mais importante. E o que realmente importa, né? Além de se tornar o alvo das suas crônicas, né? Das suas escritas, mudou também o estilo de vida da Adelisa? Não, continuo sendo a mesma Adelisa de sempre. No dia a dia isso não... Ficou um pouquinho mais corrido o meu dia a dia, que já era bem corrido, né? Ficou um pouquinho mais corrido, mas eu continuo sendo a mesma Adelisa de sempre. E você tem um filho pequenininho ainda? Tenho, um de 3 anos. Um de 3 anos. E como é que é conciliar a mãe, dona de casa, bancária, blogueira, escritora? Deve ser bem corrido mesmo. Assim, o que mais me angustia mesmo, ultimamente, é o tempo. Porque eu quero dar conta, assim, de fazer várias coisas, né? E às vezes eu me sinto frustrada de não conseguir, né? Mas a minha prioridade é dar atenção para o meu filho, né, que está com 3 anos, tudo. Eu trabalho 6 horas, então eu tenho uma parte da manhã livre, né? E ele vai na escolinha também. Aí, quando eu chego, tem os afazeres de casa também, que eu sou mãe, dona de casa, agora sou avó também. É mesmo? Nasceu minha netinha recentemente. Então, mas eu, assim, continuo a mesma de sempre, né? E às vezes bate aquela inspiração para escrever alguma coisa, mas não dá para escrever na hora, porque é assim mesmo. Tem dia que eu chego... A semana retrasada eu fui para o sítio do meu sogro, né, com a minha sogra. E eu fui lá, assim, me deu aquela inspiração, né, de escrever sobre o que nós vivenciamos lá, né, no sítio, que é um lugar onde o tempo passa mais devagar. E a gente escreve... Contato com a natureza. Isso, esquece aquela correria do dia a dia. E nós chegamos no domingo, eu cheguei, assim, aquela vontade de escrever, sabe, assim, parece que dá até uma coceira, assim, de vontade de escrever. Só que eu não consegui, porque eu tenho uma criança pequena, tenho que dar atenção para ele, tinha as coisas da casa, o serviço. Aí, na terça-feira, eu acordei cedinho, né, e consegui sentar e escrever. Aí, a hora que eu sento, assim, as ideias fluem, saio o texto. E fica tudo bem guardado ou você precisa andar com um bloquinho de anotações para não perder o tema? Não. Fica bem guardado, assim. Quando eu tenho a inspiração, a ideia fica na minha cabeça. Aí eu sento e as ideias fluem, vai saindo. Que bom. Média de quantos artigos, assim, você escreve normalmente por semana? Não, semanal...
eu tenho até vontade de escrever toda semana, mas eu não... Hoje não dá. Não consigo, assim, tempo para escrever. Então, teve mês que eu consegui escrever uma por semana, mas geralmente são 2 por mês, entendeu? Uma... Cada 15 dias. Cada 15 dias. Às vezes sai 2 na mesma semana, de repente eu tenho uma inspiração, aí eu tenho que pôr no papel, né? Então, assim que eu tenho um tempinho, eu vou lá e coloco no computador, né? Não no papel. E tem muitas visitas no blog? Tem bastante, viu? Tem, assim, são pessoas... Tem um público variado, tem de várias regiões do Brasil, assim, porque eu tenho aquele... ele registra as visitas, Sim. né? Então, eu vejo que tem pessoas de vários estados, pessoal daqui de Indaiatuba, os amigos, né? De Campinas, mas de todo o Brasil e até do exterior. Outro dia eu tive um comentário de um fotógrafo da Finlândia. Olha, ele até escreveu assim e ficou, pelo tradutor, ficou meio sem sentido, mas deu para eu entender mais ou menos o que ele... A mensagem dele. A mensagem que ele estava querendo passar, né? Mas seus textos são publicados em português? São, mas tem um tradutor, né? Eu tenho um aplicativo que é o tradutor no blog, né? Que é só a pessoa traduzir também, né? Mas são publicados em português. Só que, assim, eu tenho bastante visitas dos Estados Unidos, que eu vejo lá a bandeirinha, né? Tá? Então, de tudo quanto é país, Portugal, todo lugar que você imaginar tem visita, assim. Que bacana, Denise. É que eu não tenho, assim, muito tempo para divulgar, né, mais o blog, né? Mas quando a coisa é boa vai se espalhando, assim, ainda mais na internet, né? A internet, eu acho que abriu muitas portas, né, para muita gente poder mostrar o talento dela, porque antigamente, como é que você ia imaginar que você ia escrever com uma visualização dessa em outros países? Né? Um blog possibilita muito, né, essa divulgação. Verdade. De um modo geral. Né? Deixa o endereço do blog pro pessoal de casa. Então, o endereço é Adelisa, o que realmente importa, .blogspot.com.br. Mas é mais fácil de achar procurando Adelisa, meu nome é Adelisa com S. Você procura no Google que já aparece logo de cara o blog. Que legal. Tá? E vamos contar um pouquinho da história desse livro. Você reuniu as 47, é isso? 47 crônicas. 47 crônicas e conseguiu colocar aqui. Como é que é? Eu vejo que é um livro que tem uma distribuição bacana, né? Você já conseguiu, inclusive, já pagar o trabalho, né, de impressão. Já, graças a Deus, o que eu vendi eu já consegui pagar. Ele já se pagou. Já se pagou. E como é que foi para publicar esse livro? Como é que você conseguiu ir atrás de uma editora, botar em prática esse projeto? Eu mesmo reuni as crônicas, né, e fiz um prefácio e tal, montei no formato do livro e enviei para várias editoras. Aí, essa editora do Rio me deu o retorno, né, falando do que tinha interesse em publicar, só que eles exigiam a revisão ortográfica e gramatical, eu teria que contratar uma revisora, porque sempre tem, né, assim. E eu gostei do sistema deles, porque é um sistema que incentiva os novos autores. Publique sem pagar, é o sistema deles. Então, eles emitem as faturas, tudo para depois do lançamento. E aí, depois do lançamento, você já vende alguns livros e tal, e aí que vencem as faturas. Então, eu consegui publicar esse livro sem gastar, né? E depois de publicado, vendi já vários exemplares e o livro próprio já se pagou, né? Que bom, né? Foi um sistema, assim, que me ajudou bastante. Eu achei muito interessante, porque às vezes tem muita gente... a editora. Multifoco. Tem muita gente que tem esse sonho, né, de publicar um trabalho aí. Tem muita gente que às vezes tem um trabalho guardado a vida toda, não consegue pôr isso em prática. É verdade. E uma forma de trabalho como essa que eles adotaram, ajuda muito, né? Ajuda. Você conseguir... Ajuda, sim. A desenvolver. Eu vi antes também, tem uma editora que chama Clube dos Autores. Só que lá você tem que editar o livro, fazer tudo. Agora, nessa daí não, eles fazem tudo, a diagramação, fazem tudo. Só a revisão ortográfica, né, que eu tenho que contratar a revisora, né? Porque eles colocam em contrato para, né, assim, ter a editora, né, se resguardar de depois sair alguma coisa errada, né, no livro. Não, é importante. E esse trabalho de capa, quem fez? Então, essa capa foi uma foto que eu tirei no Hotel Fazenda que eu fui, em Brotas. Olha, que legal. Fui eu e meu marido, né, na época, foi em 2010.
Inclusive, foi a primeira viagem que eu fiz depois que a minha sobrinha faleceu, né? E eu fui mais para espairecer, assim. Aí nós estávamos passando e eu vi esses 2 meninos pescando, né? Eu falei pro meu marido, eu vou bater, mas vou bater em sépia. E aí a foto, ficou assim... linda a foto. Ficou bonita. Inclusive, eu fiz um quadro para minha sala com a foto, né? E quando eu criei o blog, foi a foto de entrada do blog, é essa foto. E o livro, a editora, eles fazem o serviço de capa, tudo, né? Mas só que eu pedi que fosse a minha foto mesmo, né? E graças a Deus deu certo, consegui. Ficou muito bonito. Ficou, né? E realmente traduz um pouco, né, desse sentimento do que realmente importa, né? É verdade. Curtir as boas coisas da vida, né? De cultivar amizades e tudo mais. Achei muito legal. Obrigada. E onde é que está vendo esse livro? Onde é que a gente consegue achar, assim, o pessoal que está assistindo a gente, que quer comprar, como é que faz? Então, o livro está à venda na Livraria Ponto Feliz, a livraria evangélica, né? Na Almanac Bookstore, no Shopping Jaraguá, na Livraria Cultura, no Shopping Guatemi, e na La Selva Café no 60, aqui em Indaiatuba mesmo. Nesses 4 pontos. E você já fez um lançamento em todas essas livrarias? Já fez alguma tarde de autógrafo? Tem alguma coisa planejada na mão? Então, no lançamento eu fiz a tarde de autógrafos no CIA. Inclusive eu tive apoio da prefeitura aqui, da Secretaria da Cultura, da Prefeitura de Indaiatuba, né? Eles cederam o espaço do CIA, fizeram uma exposição dos meus trabalhos e foi bem legal. Foi em agosto do ano passado. Agora, a Livraria Almanac, aqui do Shopping Jaraguá, ela está organizando uma tarde de autógrafos agora em março. Eu não sei a data assim, certa para te falar. Está previsto para o dia 8 de março, mas eu não tenho ainda certeza. Que legal, tomara que ela quer fazer uma tarde de autógrafos lá. E 8 de março, se eu não me engano, é Dia Internacional da Mulher também, né? Também, né? Aí já casa direitinho, né? Fica ótimo. Dia Internacional da Mulher, como mulher escritora, eu acho que tem tudo a ver. Tomara que dê certo. Se der certo, manda convite pra gente que nós vamos lá. Mando sim, pode deixar. E projetos, futuro, a escritora vai continuar nativa, vem outros livros por aí? Continuo nativa, toda semana, aliás, toda semana não, né? Não é sempre que dá toda semana, mas sempre estou escrevendo, estou com 1000 ideias na cabeça, não consegui ainda pôr tudo no computador para passar para o blog, né? Mas tenho bastante textos, inclusive o pessoal muita gente pergunta, quando sai o 2? Quem leu pergunta, quando sai o 2, né? Eu tenho bastante textos que daria até para fazer um segundo volume, né? É um projeto para o futuro, só que por enquanto eu estou fazendo nesse ainda fazendo a divulgação desse, né? Para depois pensar no segundo. Tomara que venham outros por aí, a gente fica torcendo. Se Deus quiser. Quero desejar sucesso, muito sucesso. Vamos repetir o endereço do blog para o pessoal de casa que quiser visitar e ler um pouquinho mais do teu trabalho? É Adelisa, o que realmente importa, .blogspot.com.br. Mas se procurar no Google Adelisa, você já acha o endereço do meu blog. Legal, Adelisa. Muito obrigado. Obrigada a você. Parabéns pelo trabalho, sucesso. Obrigada. A gente fica esperando as boas novas aqui sempre para poder ajudar a divulgar teu trabalho. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigado, um abraço. Um abraço. Galera, a resenha de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem muito mais para vocês. Valeu? Um beijão. Resenha. Oferecimento Nova Opção Turismo. Vamos viajar? Vamos com a Nova Opção.